dando continuidade às pregações neste livro. Gênesis, capítulo de número 26, do verso 1 até o verso de número 25. Estamos passando aí da metade deste livro. Temos uma boa caminhada ainda pela frente. Gênesis 26, do verso 1 até o verso de número 25, assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher, para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher e tu, atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulhavam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Beceba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, a Tua palavra, ó Pai, será exposta agora neste momento. A Tua Escritura está aberta, ela já foi lida, o Teu povo está aqui presente
para ouvir o que o Senhor tem a falar. Peço-te, ó Deus, que o Senhor me use com clareza, com firmeza, com intrepidez, com ousadia, na proclamação, ó Pai, da Tua palavra. Fala ao coração dos Teus filhos, Pai. Fala ao coração daqueles que têm andado de modo errado. Fala ao coração daqueles que não conhecem a Ti. Exorta, repreende, mas também edifica, transforma, salva, Senhor. Que aqueles que aqui estão, ó Pai, possam ouvir a Tua palavra atentamente. Que não fiquem, ó Pai, desatentos, pensando em outras coisas, mas possam, Senhor, verdadeiramente estar com os ouvidos e o coração abertos para ouvir o que o Senhor tem a falar. Peço-te, ó Deus, que o Senhor me use mais uma vez, para a glória do Teu nome, Pai. Usa-me, apesar das minhas debilidades. Usa-me, Senhor. Te peço isto em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém. Não sei se você já ouviu o que chamam de déjà vu. É quando você tem uma espécie de sonho, né, e acontece aquilo que você sonhou. Algumas pessoas chamam isso de déjà vu, né? Você tem um sonho e depois de alguns dias acontece algo semelhante e você pensa assim, rapaz, que coisa interessante. Eu sonhei com isso e aconteceu isso na minha vida. É como algo que é sugerido na sua vida de alguma forma e em alguma outra ocasião isto vem a se repetir novamente na nossa vida, ou aconteceu com alguém, então a mesma experiência nós passamos a ter, mas geralmente associam a ideia do déjà vu à questão de você teve um sonho e então isso acontece na sua vida, aquilo se repete exatamente da mesma forma. Quando nós olhamos para este texto que nós estamos considerando agora, é interessante que não é a mesma coisa exatamente nos mesmos detalhes, mas o que acontece na vida de Isaac aqui aconteceu anteriormente na vida do seu próprio pai, Abraão. E você pensa assim, rapaz, estão contando a mesma história de novo, é? O que aconteceu aí? Estão repetindo isso? O que é que está faltando? Criatividade para Moisés? Não, isso não é o ponto. Interessante, meus irmãos, que se tratam de histórias bem semelhantes realmente. O que aconteceu na vida do pai acontece na vida do filho, com alguns detalhes distintos, certamente, o que provam que para alguns é uma repetição desnecessária, aqui se trata de uma outra história distinta, com outro patriarca do Senhor, ainda que tenham muitas semelhanças. E assim, meus irmãos, como o Senhor nos ensinou algo na vida de Abraão para nossas vidas, nas exposições que fizemos anteriormente, aqui nós temos coisas para aprender na vida também de Isaac, através desses textos que nós acabamos de ler. O Senhor, meus irmãos, tem muitas coisas a nos ensinar, e este texto poderia talvez ser dividido em algumas porções menores para algumas lições mais objetivas sobre alguns temas, ou alguns pontos. Mas aqui, meus irmãos, nós tentaremos aprender várias lições que certamente serão proveitosas para nós à luz deste texto. Não esgotaremos o texto, mas tentaremos sim extrair aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações na manhã deste dia do Senhor. Na última exposição, meus irmãos, nós tivemos a graça de ver a Isaac tendo a graça de ver os seus filhos nascer. Nasceram Esaú e Jacó, filhos de Isaac junto a Rebeca. Nós vimos que Isaac, ele foi um homem que realmente orou ao Senhor pela sua esposa que estava estéril, e o Senhor atendeu a sua oração e esta mulher concebeu. 2 nações estavam no ventre desta mulher. 2 nações, os edomitas e aqueles que são o povo
de Israel. E já fora dito pelo próprio Senhor, olha, vai ter inimizade aí, a inimizade já está no ventre dela, a ponto dela até se incomodar demais e pensar assim, se é assim, por que vivo eu? Confusão grande já acontecendo ali, desde o ventre dela, e como sabemos, meus irmãos, em toda a história do povo de Deus, nós vemos um conflito imenso entre aqueles que nós chamamos de semente da mulher e semente da serpente. Aquilo que já foi posto lá, desde Gênesis capítulo 3, verso 15. Inimizade. A inimizade é revelada aqui também na vida destes dois filhos de Isaque e Rebeca. E nós vimos, meus irmãos, que neste texto é revelada a grande misericórdia de Deus para com homens pecadores. Nós vimos que Esaú era um grande pecador, cheio de corrupções, e vimos que Jacó também, pecador, mentiroso, trapaceiro. Mas vimos que o Senhor, Ele tem os seus propósitos eletivos, Ele tem aqueles que Ele escolhe no mundo apesar dos seus pecados. E nós vimos que o Senhor revela a belíssima doutrina da eleição, a belíssima doutrina da predestinação, quando o Senhor escolhe desde os tempos eternos aqueles que são os seus. E Ele também providencia os meios para redimir aqueles que são seus filhos. E nós fomos alvo do grande amor de Deus revelado na eternidade e demonstrado no tempo e no espaço em Cristo Jesus. Nós que fomos redimidos por Ele. E que devemos então viver uma vida de temor e reverência a Deus, gratidão eterna no coração, numa vida de obediência ao Senhor, no temor dEle. E isso deve nos encher também de grande esperança. A verdade é que nós fomos objeto da eleição de Deus e fomos salvos em Cristo Jesus. Então nós chegamos ao capítulo de número 26, onde nós encontramos aqui, mais uma vez, narrada a vida de Isaque. E é interessante como que desproporcional a extensão daquilo que narra a vida de Isaque, que é curta, e aquilo que vai narrar a vida de Abraão, né? Muitos capítulos nós passamos tratando sobre isto. E aqui nós encontramos algo semelhante ao que aconteceu com Abraão na vida de Isaque, como nos revela o verso de número 1 do capítulo 26. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Não foi isso que aconteceu com Abraão também? Fome veio sobre a terra que o Senhor havia dito que seria uma terra que teria leite, mel, uma terra que seria próspera. E então, justamente na terra, a terra da promessa, a terra em que Isaque está, inclusive nesta ocasião, é a terra em que há fome. E ele certamente sabia das promessas que Deus havia dito anteriormente. E ele então está ali experimentando, meus irmãos, escassez de alimento. E nós sabemos, escassez de alimento, daquilo que é necessário para que nós possamos viver, é algo que certamente vai mexer conosco. É algo que deve mexer, movimentar, sacudir aqueles que conduzem os lares, sobretudo aqueles que são cabeça do lar. E de alguma forma, meus irmãos, a fome veio sobre a terra. Além daquela, o texto vai dizer que aconteceu nos dias de Abraão, e isto vai sacudir de alguma forma Isaque. Aquilo vai mexer com este servo do Senhor. Se você se recordar, o que aconteceu com Abraão? Abraão, na ocasião em que ele estava com fome, ele então vai descer, e nós sabemos que ele vai para o Egito. Veremos aqui um pouco mais à frente que algo diferente acontece com Isaque. Abraão, sem qualquer tipo de revelação, sem qualquer tipo de indicativo, olha, Abraão desce para o Egito, faz alguma coisa, ele simplesmente tira uma conclusão e diz, olha, eu tenho que ir para outro lugar, o Egito é próspero, então eu vou até lá. Ele se precipita. E nós vimos quantos males esse tipo de precipitação dele trouxe sobre ele, trouxe sobre a sua esposa também.
colocou em perigo a vida dela. Mas aqui, meus irmãos, nós também sabemos e nós vimos que o fato de vir a fome sobre a vida de Abraão era também um teste da sua fé. Nós sabemos que toda a peregrinação de Abraão era o Senhor testando a sua fé a fim de fortalecer a fé do patriarca. E nós vimos como ele foi progredindo na sua fé, se tornando cada vez uma fé mais robusta no Senhor, nas suas promessas, ainda que em muitas ocasiões ele tenha tropeçado. Vimos várias ocasiões o pai da fé tropeçando, caindo, pecando contra o Senhor. Não é diferente, meus irmãos, aqui na vida de Isaac, o seu filho. Isaac também precisava ter a sua fé no Senhor experimentada. Isaac, semelhantemente ao seu pai, precisava passar por ocasiões de dificuldade para que a sua fé em Deus e nas suas promessas pudesse ser também uma fé robusta e amadurecida. A fome veio sobre ele. A fome, meus irmãos, as dificuldades, os problemas, as adversidades vêm sobre o povo de Deus. Isto é inevitável. Abraão sofreu, Isaac sofreu, os próximos patriarcas sofreram igualmente com males assim, porque seria diferente comigo e com você. Meus irmãos, uma coisa é certa, nós passamos por dificuldades. Você já passou por problemas graves, talvez esteja passando hoje, se não, talvez passará mais à frente. Esta é a realidade da vida de todo homem debaixo do sol. Esta é a realidade também na vida de todo crente. E nós devemos olhar para estas questões sob a perspectiva apresentada pela Escritura Sagrada. Nós não somos como os ímpios. O que é que o ímpio olhará, ou o que é que o ímpio concluirá? Ele passará por adversidades, e se ele for alguém descrente, alguém que diz assim, Deus não existe, por exemplo, ele vai pensar, o acaso trouxe sobre minha vida. O acaso trouxe um tormento grave para a minha vida. Se ele for alguém que diz crer em Deus, mas não conhece Deus verdadeiramente, ele vai olhar, Deus está vindo sobre mim com grandes males. Como pode Deus agir assim comigo? Ele não é justo, não? Que tipo de Deus é esse? Que me traz problemas na minha vida? Muitas vezes nós, crentes, até agimos assim. Infelizmente. Podemos até não falar deste modo, mas nosso coração muitas vezes fica grandemente rebelde contra os atos de Deus na sua providência a conduzir a nossa vida. Mas, meus irmãos, nós que cremos no Senhor devemos saber que tudo aquilo que acontece em nossa vida é conduzido pelo nosso próprio Senhor. É o Senhor, Deus da providência, como nós lemos no padrão doutrinário, que é um Deus que, segundo a sua providência, conduz toda a nossa vida, dos menores atos aos maiores, segundo a sua... E isso revela a sua santidade, a sua sabedoria e o seu poder. E saber que Deus conduz as nossas vidas, até mesmo quando adversidades nos alcançam, deveriam trazer para nós grande consolo, até mesmo em meio às adversidades. Não se trata de um Deus mesquinho que quer trazer grandes males para nós, para nos fazer pecar ou nos maltratar e nos matar. Não, este não é o Deus revelado na Escritura Sagrada. Meus irmãos, através das adversidades, muitas vezes o que o Senhor está querendo fazer comigo e com você é experimentar a nossa fé. É fazer com que a nossa fé ela seja verdadeiramente amadurecida. É fazer com que nós possamos, em meio às adversidades, ter os nossos olhos fitos, não na adversidade. Porque se os nossos olhos estiverem, meus irmãos, fitos, olhando simplesmente para a adversidade, você pode ter certeza, o desespero vai tomar conta do seu coração. Você vai ficar agitado, você não saberá o que fazer, você vai pensar, eu tenho que agir precipitadamente, eu tenho que sair daqui correndo, eu tenho que fazer algo para me livrar disto. Porque realmente, meus irmãos, tirar os olhos de Cristo e focar os olhos na dificuldade conduz o homem ao desespero.
Porque poderíamos dizer, como disse alguém, o desespero nos alcança justamente quando nós tiramos os olhos de Cristo. O desespero nos alcança quando nós justamente tiramos os nossos olhos da eternidade. Mas quando nós caminhamos neste mundo, debaixo do sol, em meio às enfermidades, mesmo em meio às enfermidades, quando nós temos os nossos olhos fitos no nosso Senhor, nós podemos descansar. Nós confiamos. E o Senhor, Ele realmente nos conduz muitas vezes assim. Então não veja a dificuldade na sua vida como um mal. Não é Satanás, não. Como algumas pessoas sugerem. Vem um problema na vida, é Satanás na tua vida. Satanás querendo destruir. Satanás pode tentar. O Senhor até muitas vezes se utiliza de Satanás. Você deve se lembrar de Jó. Mas ele, como disse Lutero, salvo engano, é como um cão na coleira do Senhor. Ele quem manda, Ele quem conduz tudo. Satanás é o Satanás de Deus. Ele quem conduz a vida dos seus, com um propósito que é sempre glorioso. É um propósito que sempre visa a edificação, o fortalecimento, a santificação, o progresso do povo de Deus e que sempre vai redundar, sempre vai cair também na glória do Senhor. Como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não somente as coisas boas, mas as coisas que para nós, na nossa perspectiva horizontal, são difíceis. O Senhor, meus irmãos, Ele experimenta a nossa fé. Nós que cremos no Senhor, possuímos uma fé genuína nele, somos muitas vezes por Ele treinados a fim de que sejamos aperfeiçoados. Mas é interessante aqui, meus irmãos, diferentemente do que aconteceu com Abraão, o Senhor apareceu a Isaque. O verso 2 nos diz, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Versículo 3, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Vejam só, o Senhor então ele vai se manifestar para Isaque e vai dizer, Isaque, não vá para o Egito. Fique na terra que eu te disser. O Senhor vai deixar uma ordem muito explícita para ele. O Senhor não permite que ele cometa o mesmo erro que o seu pai cometera anteriormente. E o Senhor, então, meus irmãos, vai revelar aqui a Isaque que ele deve atender às palavras do Senhor e deve atender isto obedientemente. E isto é o que ele requer do seu servo naquela ocasião. E ele não somente diz, olha, não faça isto, mas ele ainda vai dizer para ele que ao habitar naquela terra, ele será com Isaque e que o abençoará. Abençoará a ele e a sua descendência, confirmando o juramento que ele fizera anteriormente ao seu servo Abraão, pai de Isaque. Meus irmãos, é interessante o que acontece aqui com Isaque realmente. E ele não se precipita, o Senhor também não o deixa se precipitar nas suas decisões. E uma coisa que nós podemos inferir e pensar aqui à luz desse texto é o seguinte: quando males vêm na nossa vida, nós somos muitas vezes realmente inclinados a tentar fazer algo com a força do nosso próprio braço. Se de alguma forma ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer como orientação para a nossa vida. Talvez se o Senhor não aparecesse para Isaque aqui, Isaque talvez tomasse o mesmo rumo do seu pai. Vejam como se faz necessário, então, as palavras do Senhor para nos conduzir. Então,
quando a adversidade vem, e nós sabemos, as adversidades vêm para o crente, porque o Senhor visa santificar o crente e fortalecê-lo, o que é que você então deve fazer também no meio da adversidade? No meio das adversidades que vêm sobre a minha vida, eu não vou consultar horóscopo, eu não vou tentar pesquisar em internet e outros meios como solucionar a dificuldade na minha vida, quantos passos eu devo dar para superar a minha dificuldade na minha caminhada. Eu procurarei ouvir aquilo que o Senhor falou. E, meus irmãos, onde é que nós encontramos a vontade de Deus revelada para nossas vidas? Na Escritura Sagrada. Nós, como presbiterianos, sabemos. A Escritura é a nossa única regra de fé e de prática. Então, meus irmãos, nada melhor que, ao invés de nos precipitarmos em algo, é consultarmos o Senhor. Orando a Ele, certamente, mas observando a sua palavra. E Ele nos orientará. Olha, esse é o caminho que você deve tomar. Isso é o jeito que você deve lidar com o seu problema. Todo problema na nossa vida nós devemos enfrentar com a graça de Deus, com o auxílio do Espírito Santo e também com as regras que Ele nos deu para que nós possamos caminhar de um modo que seja agradável a Ele. Meus irmãos, até para solucionar nossos problemas nós precisamos olhar para a Escritura Sagrada. Não procure outro tipo de revelação, como muitas pessoas por aí imaginam. Vou esperar uma revelação extraordinária aparecer na minha vida. Não existe isso mais, primeiro ponto. Não existe. O Senhor fala conosco através da sua palavra. Cessou os antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Ele fez escrever toda a sua vontade. E é justamente a voz dele que você vai ouvir. O Senhor não fala conosco assim como falou com Isaac. Mas como disse, salvo engano, Augusto Nicodemos. Ele falou assim, pastor Augusto Nicodemos. Ele disse, para algumas pessoas que querem ouvir a voz de Deus, ele falou assim, olha, você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus de forma audível, como Isaac ouviu? Aí ele falou, leia a Bíblia em voz alta. Você vai escutar o Senhor falar a sua vontade. Você lê e você vai escutar. É assim, o Senhor fala conosco através da sua palavra. Você lendo em silêncio ou lendo em voz alta. E é justamente esta palavra que nos guiará em todos os momentos da nossa vida, inclusive quando as dificuldades vierem sobre nós. O Senhor diz a ele, habita nela, serei contigo. E aqui, meus irmãos, o Senhor passa a apresentar as promessas do pacto, que não eram promessas somente para Abraão, mas promessas para Abraão e toda a sua descendência. E Isaac fora também alvo desta bênção. Ele está repetindo para ele. Verso 4, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Isso aqui foi dito para Isaac, para Abraão anteriormente. Você vê o Senhor repetindo com frequência as mesmas palavras, as mesmas promessas. E por quê? Porque o Senhor esquece, aí ele repete, aí esqueceu de novo, aí fala. Tem gente que é assim, né? Você, rapaz, tu já falasse isso, meu irmão. Eu já sei disso aí. Mas não, meus irmãos, é didático. É didático e é necessário, sobretudo para nós. Porque se tem uma coisa que nós temos dificuldade, é de verdadeiramente nos apegarmos às promessas de Deus. Se tem uma coisa que nós precisamos ouvir com frequência, não são somente as exortações, mas as verdades das promessas de Deus para nossas vidas. Porque nós podemos até lembrar, meus irmãos, mas é diferente de verdadeiramente nos apegarmos a estas promessas o tempo inteiro na nossa caminhada. E muitas vezes nós nos esquecemos.
E parece que nós nos esquecemos, não somente nos momentos de alegria, esquecemos dessas coisas, mas também nos momentos de adversidade. Aí estamos num problema, o coração cada vez fica mais aflito e nós nos esquecemos de que o Senhor diz, eu sou contigo. Nós nos esquecemos de que o Senhor promete estar conosco, que Ele já venceu o mundo, a Satanás, a carne, que nós somos vitoriosos nele. São tantas as promessas, meus irmãos, que nós encontramos na Escritura Sagrada de Deus para conosco, mas nós nos esquecemos disto. E ficamos ansiosos e preocupados demais e tentamos resolver as coisas segundo a nossa própria sabedoria. Tentamos trilhar caminhos, o caminho é esse aqui, mas eu vou tentar fazer um caminho aqui, porque de repente, se eu fizer esse caminho aqui, eu vou conseguir chegar aonde eu quero chegar, e você acaba não chegando lá. Por causa da sua precipitação, por causa da sua ansiedade, por causa da sua falta de orientação, por não conseguir enxergar bem. Porque se você não caminhar segundo a lei de Deus, você não enxergará bem. Faraco feito eu, no carro há poucos dias, quando estava indo por um caminho, fui fazer um desvio, atolei foi o carro na lama, fiquei lá horas preso. Para chegar no meu propósito foi difícil, eu nem enxergava bem, não vi direito a lama e ainda desviei o caminho. Muitas vezes é assim conosco, muitas vezes é assim na nossa caminhada, muitas vezes é assim na vida cristã. Mas nós devemos, meus irmãos, realmente nos apegar às promessas de Deus que são reveladas onde? Na sua palavra. E como é necessário, então, olharmos para essas promessas como Isaac deveria olhar e apegarmos-nos a estas promessas como promessas para nós também. As promessas para Isaac são promessas para Jacó, são promessas para José, são promessas para Davi, são promessas para todos nós que estamos unidos a Cristo. Nós podemos nos apegar a elas como nossas pessoalmente. Não promessas daqueles homens do passado, mas promessas de Deus para a nossa vida hoje. Isto deve, meus irmãos, nos fazer descansar no Senhor e então caminhar com Ele, independentemente do que nós estivermos experimentando na nossa vida hoje. O Senhor, meus irmãos, que promete, o Senhor que fala na sua palavra, é um Deus que é verdadeiramente fiel. O Senhor é fiel. O Senhor, Deus, é um Deus que é verdadeiro. O Senhor é um Deus que não nos dá uma razão sequer para desconfiarmos das suas promessas. Ele não é filho do homem para que minta. O Senhor é um Deus que não pode mentir. Mentir seria ir contra a sua própria natureza. O Senhor não pode ir contra a sua própria natureza. Portanto, o Senhor, Ele sempre fala a verdade. E Ele sempre leva a cabo, a bom termo, aquilo que Ele falou. Por essa razão, nós podemos descansar nas suas promessas. Assim como Isaac poderia descansar nas promessas do Senhor. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Meus irmãos, é uma promessa que tem se cumprido. Nós fomos alvo disto. Nós, hoje que cremos em Cristo, fomos alvo desta promessa de Deus que se cumpre também em nós. Nós fomos alcançados. Nós fomos alcançados e aquele que era prometido, o descendente, a nós foi oferecido. E nós cremos neste Cristo que fora oferecido. Meus irmãos, o Senhor, Ele é realmente verdadeiro, meus irmãos, e não somente chegou até nós, mas é certo. O Evangelho e o reino do Senhor tem se expandido e Ele chegará aos confins da terra, como Ele falou e ordenou aos seus discípulos também, em Mateus capítulo de número 28. É uma verdade, e isto certamente acontecerá.
É interessante então que no verso 5 o Senhor vai dizer o seguinte através do servo Moisés: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. É interessante você olhar para isto e pensar, como é, menino? Abraão obedeceu? Abraão pecou que só a gota. Como é que pode ele ter obedecido e caminhado nos caminhos do Senhor? Mas a realidade é que o Senhor vai descrever ele como este homem. O Senhor diz que ele realmente atentou para os seus mandamentos. Ainda que ele tenha falhado, ele observou os preceitos do Senhor. Que preceitos estes? Que lei esta? Certamente também a lei gravada no coração dele, que o conduziria a viver segundo o modo que ele deveria viver, no modo que seja agradável a Deus. Mas ele foi obediente aos mandados de Deus, todos aqueles que o Senhor ordenou na vida dele. Olha, você deve fazer isto, você não deve ir para ali, você deve vir para cá, você deve se apegar às minhas verdades. O Senhor, em várias ocasiões, se dirige a Abraão, dando ordens a Abraão, apontando para o modo que Abraão deveria viver. Ele vai dizer: Abraão, ele atentou para os meus mandados. Ele ouviu os meus preceitos. Ele fez a minha vontade. Ou seja, ele viveu em obediência a mim. Ele viveu em obediência à minha voz. Por essa razão, vocês serão grandemente abençoados. E aqui, meus irmãos, entra um ponto que é importante. Não existe verdadeira fé em Cristo, verdadeira fé em Deus, a parte de uma vida de obediência a Ele. A verdadeira fé em Cristo conduz o homem a uma vida de obediência. Se não há uma vida de obediência ao Senhor, não há verdadeira fé. E veja, não estou dizendo aqui perfeição, viu? Abraão não viveu em perfeição, Isaac não viveu em perfeição, nós também não conseguimos, mas isso não é carta branca para que você viva no pecado. Mas o ponto é, aqueles que amam o Senhor observarão os seus mandamentos. É isso que Cristo vai dizer. Aqueles que me amam, guardam o quê? Os meus mandamentos. Se nós realmente temos fé em Cristo, se nós realmente declaramos com os nossos lábios que nós amamos o Senhor, nós atentaremos para aquilo que Ele requer de nós. Não seremos aqueles que simplesmente falarão com os lábios, porque é muito fácil. Com frequência a gente faz isso. Falar é muito fácil. Realmente, falar é muito fácil. Mas o Senhor requer de nós obediência. Ele requer obediência a toda a sua lei. Ele requer obediência a toda a sua revelação. Como anda a sua vida de obediência a Deus? Você tem realmente se humilhado diante do Senhor, reconhecendo assim a sua fragilidade e pequenez e reconhecendo que Ele é Senhor sobre sua vida? Você tem buscado observar a lei do Senhor e tem tentado observar esta lei não como um meio para a salvação, mas como uma regra de vida, através da qual nós agradaremos o Senhor? Você deve atentar para isto. Se você não tem buscado isto, se você não tem se importado com isso, você deve rever a sua fé. Você deve tentar olhar para o seu coração e ver se você verdadeiramente está em Cristo. Porque aqueles que estão em Cristo amam os seus mandamentos. Vocês, crianças, amam a Cristo? Vocês amam a Deus? Vocês amam aquele que criou vocês? Se vocês amam, vocês obedecerão a Deus. Vocês olharão para a palavra de Deus e você então vai pensar, é assim que eu devo viver. Você vai obedecer aos seus pais, você vai fazer os seus deveres devidamente, os seus estudos,
Você vai realmente cumprir aquilo que a palavra do Senhor exige de você. Seu pai diz, olha, faça isso, você vai fazer. Seu pai diz, não faça isso, você não vai fazer. É obediência a Deus isto. Isso é obediência ao 5º mandamento, que diz, honra teu pai e tua mãe. Se você realmente, criança, ama a Deus e deseja viver de um modo que seja agradável a Deus, você observará, tentará fazer aquilo que a sua palavra manda. É assim que vivem aqueles que realmente temem ao Senhor. É isto que o Senhor requer de nós, do menor ao maior, uma vida de obediência aos seus mandamentos. Abraão se revelou como um homem que possui uma fé genuína. Ele foi até justificado pelo Senhor. O Senhor disse anteriormente. Ele foi justificado pelo Senhor e a sua vida revelou que ele era um homem que temia a Deus. Isaac trilhou o mesmo caminho. Você observa que o Senhor anteriormente disse para Isaac, olha, você não deve descer para o Egito, fica na terra que eu te disser. Ao verso 6 nos diz, Isaac, pois, ficou em Gerar. Isaac, ele ouviu o que o Senhor disse e ele obedeceu. Isaac, ele atendeu a ordem do Senhor. E é assim também que nós devemos caminhar em obediência. Eu usei Abraão como exemplo, eu usei Isaac como exemplo breve aqui, mas o maior exemplo, meus irmãos, que nós temos do padrão perfeito de obediência é Cristo. Cristo foi aquele que foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo foi aquele que verdadeiramente obedeceu ao seu Pai em absolutamente todas as coisas. E ele é Deus igual ao Pai. Meus irmãos, se Cristo se submeteu em obediência a Deus, o Pai, em toda a sua vida, sem nunca transgredir um dos seus mandamentos, não deveríamos nós, que somos chamados de cristãos, como algumas pessoas falam, pequenos cristos, não deveríamos nós imitá-lo na vida de obediência? Cristo amava a lei do Senhor e amava obedecer ao seu Senhor. Sigamos os passos do nosso bendito Redentor. Mas o texto continua, meus irmãos, e nós temos que caminhar. O versículo 7 nos diz, perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Disse, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa, como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo, qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Vejam só o que acontece. Algo semelhante aconteceu com Abraão, não foi? Os homens, então, mas o que acontece diferente aqui? Este Abimeleque, provavelmente não mesmo, talvez filho daquele Abimeleque ou neto daquele Abimeleque que se dirigiu a Abraão naqueles dias, e ele não toma Rebeca como sua esposa, levando-o para o harém, como aquele Abimeleque fez com Sara. Ele não faz isto. Ele está ali naquele contexto. Homens perguntam a Isaac sobre a sua mulher e ele então, com temor, aí aqui a semelhança do seu pai, ele vai praticar e cometer o mesmo pecado que o seu pai cometera. O que é que ele fará aqui, meus irmãos? Que pecado é revelado aqui na vida de Abraão? De Isaac. Além da incredulidade, que é revelado aqui, há a mentira. Ele vai mentir
para aqueles homens. Ele vai simplesmente dizer, é minha irmã. E por que ele mente? Porque ele teme. Ele teme que, por causa da sua esposa, tirem a vida de quem? Dela? A vida dele. Então ele se mostra como alguém grandemente preocupado com a sua própria vida e parece não estar muito preocupado com a integridade da sua esposa. Ele revela, portanto, um coração dividido, ainda que seja alguém que vivia em obediência. Ele obedeceu ao Senhor, mas vejam como é a vida de muitos. E muitas vezes na nossa caminhada, somos pessoas que desejam verdadeiramente obedecer ao Senhor, mas muitas são as vezes que nós revelamos uma vida de desobediência a Ele. Foi assim com Isaac. Ele mentiu. Ele foi alguém que revelou um coração verdadeiramente dividido entre o temor a Deus e o temor a homens. E nesta ocasião, meus irmãos, ele temeu mais a homens do que a Deus. Ele se sujeitou aos homens e não a Deus. Ele pecou, meus irmãos. E, meus irmãos, o pecado da mentira, ele é algo realmente grave. Nós pensamos assim, não, a mentira é uma mentira branca, uma mentira leve, é coisa pouca. Eu não menti assim, foi uma meia-verdade. É uma mentira completa, como algumas pessoas falam. Ele mentiu, e o pecado da mentira é algo que é contrário à lei do Senhor. O 9º mandamento nos diz isto. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Você não deve mentir em ocasião alguma. Isto é o que a lei do Senhor nos revela com muita clareza, meus irmãos. E o pecado da mentira, ele não somente é odioso a Deus e pode trazer sobre nós, particularmente, problemas graves, mas também para o próximo. Aqueles que estão ao nosso redor podem sofrer com isto. E quem é que poderia sofrer com isto aqui? Rebeca. E vejam o que teve de acontecer. Isaac teve, semelhante ao seu pai, de ser repreendido por um homem que não é do pacto. Abimeleque o repreende ali. Por que você fez isto? Como você pode, então, ter feito isto e poderíamos, então, cometer um grave delito? Como você pode ter feito isto? Os homens aqui poderiam facilmente abusar da sua mulher. O que Isaac deveria ter feito? Isaac deveria ter falado a verdade. Aqueles que verdadeiramente conhecem ao Senhor são aqueles que falam a verdade. Se ele falasse a verdade, a vida da sua mulher não seria colocada em risco. Nem a sua vida. Vejam como que o temor precipitado por alguma coisa, a ansiedade envolvida nisso tudo aí, fez com que ele tomasse uma decisão impensada. E, meus irmãos, colocar em risco a vida daquela que deveria ser o objeto de maior cuidado do homem. E aqui é um dever dos homens, de fato. Veja, dos homens como casados e dos homens em geral com qualquer mulher. Mas vamos pensar aqui primeiramente no homem que é casado. Ele teme perder a sua própria vida. A palavra do Senhor chama os homens a, se necessário for, perder a sua própria vida pela sua esposa. É isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo número 5. Um chamado ao sacrifício pela esposa. Ele fala, eu não quero morrer, a esposa está sujeita a isto. O Senhor nos chama a viver em obediência a Deus, guardando a esposa. Guardando a esposa, meus irmãos, de todos os males que podem vir sobre elas, não somente físicos, e como é importante estarmos prontos para, em uma necessidade, defendermos fisicamente aquela que o Senhor nos concedeu a graça de cuidar. Fundamental estarmos prontos para isto como homens, mas não somente fisicamente, estarmos prontos também para protegê-la espiritualmente. Sobretudo espiritualmente. São tentações muitas. Satanás, a carne, o mundo, ela tem o seu dever e a sua responsabilidade de guardar o seu coração, mas nós como homens temos o dever de ajudá-la nisto. E de alguma forma,
protegê-la. Protegê-la de todos os males que podem alcançar as esposas. Então, para nós, meus irmãos, como homens, o Senhor nos dá uma responsabilidade que é sobremodo grande. Mas como é excelente fazermos isto. Estamos, na nossa pequenez e ainda nas nossas falhas, de alguma forma dramatizando aquilo que Cristo faz pela sua igreja, o noivo, que se entrega sacrificialmente pela sua esposa. A noiva, que somos nós, que cuida, que zela, que santifica, que purifica, que vai entregar a esposa sem rugas nem máculas. Isso é o que o Senhor nos chama também. Mas é certo que para fazermos isto também temos que cuidar de nós. E se você não tem sido zeloso na sua vida de piedade, de leitura da Escritura, de meditação na Escritura, de devoção a Deus, na adoração pública, na adoração particular, como poderá você guardar a sua esposa disto? Se você não tem procurado estudar para saber os males, as doutrinas erradas, os perigos que podem entrar, como você vai poder impedir que eles entrem na sua casa e no coração da sua esposa se você não conhece? O que eu não conheço, para mim, pode ser até estranho, amedrontador, mas pode passar sem eu perceber. Então, daí a responsabilidade também e a importância de estudar, inclusive, obras teológicas. Não é algo que é só o dever meu, não, como pastor. É dever seu. Se você não gosta de ler, aprenda a ler. E aprenda a gostar, porque é importante, é fundamental. Devemos, então, cuidar disto, mas vejam, não somente os casados, nós, homens em geral, somos chamados a cuidar das mulheres também. Não é, eu vou cuidar dela porque é minha mulher. E aquela ali, moça que está sozinha, passando aqui, é uma irmã da igreja, não tem, que nada, eu não tenho responsabilidade nenhuma com ela. Não, somos responsáveis também por isto. O Senhor nos deu uma estrutura diferente, um corpo distinto, para que possamos defender realmente. Defender fisicamente, se for necessário, da importância de você estar bem, até fisicamente, e também espiritualmente. Você conseguir, então, zelar pela integridade física daqueles que são mais frágeis. E ainda que muitas pessoas não gostem disso, as mulheres realmente são mais frágeis. Então, temos a responsabilidade de fazer isto. O que aconteceu aqui? Isaac falhou nisto. Foi repreendido por isto. E então, nós passamos também a perceber uma outra coisa aqui em Abimeleque. Ele não é somente alguém que vai e exorta. Ele é alguém também que revela algum tipo de temor a Deus. Porque ele vai dizer, como você pode trazer sobre nós tamanho delito? Ele vai dizer, facilmente, verso 10, algum do povo teria abusado de tua mulher e tu atraído sobre nós grave delito. Percebam que ele vai dizer sobre nós, ou seja, sobre o povo, por causa do teu pecado, grande mal. Ele tinha alguma consciência, talvez, da lei do Senhor que é gravada no coração de todo homem. Ele sabe o que é errado, o que é... E ele sabia que adultério, ou cometer coisas desta natureza é grave. Mas vejam uma coisa, meus irmãos, ele sabe que o pecado de Isaac poderia trazer grande mal para várias pessoas. E aqui é quando entra uma responsabilidade nossa, não somente no nosso cuidado conosco pessoalmente, mas um cuidado com a Igreja de Cristo. Nós somos Igreja de Cristo e nós não caminhamos sozinhos. Nós não somos um lobo solitário. Aquilo que nós praticamos de bom traz grandes benefícios para a Igreja de Cristo. Quando nós somos homens e mulheres que temem a Deus, que observam os seus mandamentos, a Igreja de Cristo é grandemente abençoada. Nós, em particular, e a Igreja de Cristo em geral. Mas também, quando nós transgredimos a lei do Senhor e vivemos em pecado, nós também trazemos sobre a Igreja de Cristo males.
O nosso pecado, meus irmãos, não é nunca somente o nosso pecado. O nosso pecado traz problemas sobre a nossa vida, sobre a sua vida e sobre a vida daqueles que estão ao seu redor. Você vai trazer males para a sua família se continuar no seu pecado. Você vai trazer males para a igreja de Cristo se você continuar no seu pecado. Vai trazer grande delito. Vejam como isso agrava mais ainda a nossa responsabilidade numa vida de cuidado zeloso na nossa caminhada para que caminhemos no temor do Senhor. Porque, meus irmãos, o pecado, ele é realmente algo muito grave. Nós não podemos brincar com o pecado. As consequências do nosso pecado virão. Se é mentira, as consequências virão em alguma ocasião. Se você vive a mentira, as consequências virão em alguma ocasião sobre você e pode vir também sobre o próximo. Então, meus irmãos, atentemos para o que a palavra do Senhor nos diz. Cuidemos da nossa vida. Em cuidando da nossa vida, estaremos cuidando também do próximo. Estaremos não somente demonstrando amor a Deus, mas também àqueles que estão ao nosso redor. O versículo de número 11 nos diz: E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá. Então, ele vai dizer, olha, não faça isso não, viu? Não faça, não se aproximem deles, porque isso vai trazer problemas sobre você se você fizer isto. Talvez ele até tenha temido, porque talvez ele saiba do que aconteceu com Abimeleque anterior, né? Tomou a esposa do outro e veio punição de Deus sobre todo o povo ali. As mulheres ficaram sem poder ter filhos. Então ele, vem graves males sobre nós se fizermos isto. Não toquem neles. E aqui nós vemos, meus irmãos, o Senhor preservando Isaac e Rebeca. Porque o que este homem poderia fazer? Ele poderia se voltar contra ele, você fez mal contra nós aqui e eu vou ferir você. O Senhor, em sua providência, preserva Isaac, preserva Rebeca de grandes males, a ponto deste homem que foi lesado dizer, não façam nada contra eles. Não toquem nele e na sua esposa. E então, a partir do versículo 12, meus irmãos, nós encontramos o Senhor revelando muito mais da sua bondade também para com Isaac. O Senhor fará com que Isaac ele possa prosperar. Iniciamos o texto vendo Isaac passando por necessidade. Mas aqui, o que acontece? Verso 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Então o que acontece? Por que esse homem prosperou, meus irmãos? O texto nos diz, porque o Senhor o abençoava. E ele ficou riquíssimo. Meus irmãos, muito dinheiro Isaac tinha. Ele ficou realmente muito mais próspero que todos os homens ímpios daquele lugar. E aqui, uma breve palavra é o seguinte: o Senhor é aquele que realmente abençoa os seus, e é interessante nós contemplarmos no Antigo Testamento, parece que aqueles que são do Senhor, eles são acompanhados por grandes bênçãos de prosperidade realmente materiais, né? Você vai ver Abraão, você vai ver Isaac, você vai ver os filhos do Senhor sendo sempre, de alguma forma, abençoados a prosperarem. E isto parece estar ligado àqueles que são filhos de Deus. Na Antiga Dispensação, no Antigo Testamento se revela, isso não significa que o fato de você ser pobre, você não é abençoado por Deus, e ser rico é necessariamente bênção. Para alguns, riqueza é uma maldição, para outros, é uma bênção. Mas também, meus irmãos, isso aqui nos revela que aqueles que possuem riqueza, que o crente ele pode possuir riquezas. O crente ele pode ser rico. Ele pode ter realmente muito dinheiro. A riqueza não é necessariamente algo ruim.
Então isso vai até de encontro àqueles que tentam de alguma forma uniformizar todo mundo, dizer assim, né? A esquerda política, o comunismo e essa galera totalmente estranha. Olha, tem que distribuir renda para todo mundo ficar igual assim. Ó. Sem diferença nenhuma. Não. O Senhor fez o rico, o Senhor fez o pobre, com seus propósitos. O rico para abençoar aquele que tem necessidade. É assim que o seu coração será testado nas suas riquezas. No próximo domingo nós falaremos sobre os perigos da riqueza em Marcos, a partir do versículo 23 do capítulo 10. E hoje falaremos de um jovem que é apegado à riqueza e como isso trouxe grandes males para ele. Mas vejam, a riqueza ela é bênção do Senhor também. E o pobre é aquele que vai testar o coração do rico. Se o coração dele está nas riquezas ou se ele é alguém que está disposto a ajudar, é alguém generoso. Um mordomo daquilo que o Senhor deu. O ponto é que Isaac prosperou, meus irmãos. E isso, a sua prosperidade, provocou conflito. Ele não tinha nada, agora ele tem muita coisa. Isso provocou no coração do ímpio inveja. O pecado da inveja se manifestando ali. E eles começaram a não somente invejar, não somente a falar contra o próprio Isaac, mas a agir contra Isaac, revelando assim grande inveja realmente dele. A palavra do Senhor nos alerta, meus irmãos, contra esse pecado. Assim como a mentira é um pecado, a inveja é outro pecado, que é desagradável ao Senhor. Você pode se lembrar, talvez o presbítero Célio tenha falado sobre isso no Salmo 73, que ele pregou aqui. A questão da inveja, você cobiçar a prosperidade do próximo e como isso pode levar você a grandes males. A ponto de quase resvalar os pés. Aconteceu com o próprio Asaf. Você vê isso no Salmo de número 73. Provérbios, capítulo 27, verso 4, vai nos alertar também sobre a questão da inveja, com mal que é realmente grave, não somente em Provérbios 27, mas em outras porções do livro de Provérbios. Mateus, capítulo 27, verso de número 18, vai nos dizer que os homens daqueles dias entregaram Cristo para a morte por inveja. Vejam só. E Tito, capítulo 3, verso 3, vai falar também da inveja, e a inveja como uma manifestação daquele que é um velho homem. Não deve se revelar mais em nós, mas é daqueles que não conhecem a Deus. E, meus irmãos, a inveja ela é realmente algo muito ruim. O puritano chamado Jonathan Edwards, ele escreveu o seguinte sobre essa questão da inveja. Ele escreveu o seguinte dizendo, sobre a natureza da inveja. Ele disse, a inveja pode ser definida como sendo a insatisfação com e oposição à prosperidade e felicidade de alguém. Oposição à prosperidade e felicidade de alguém, quando comparadas com as nossas. Então comparamos a prosperidade e a felicidade deles, e então a inveja, ela pode se manifestar. A coisa que a pessoa invejosa se opõe e desagrada é a superioridade em comparação do estado de honra ou prosperidade ou felicidade que alguém desfruta ou que possui. Este sentimento é especialmente chamado de inveja quando nos opomos e nos causa desgosto à honra ou à prosperidade alheia, porque, em geral, ou ela é maior que a nossa, ou porque, em particular, nosso semelhante possui honra ou usufruto do que não possuímos. É uma disposição natural nos homens, que eles amem ser supremos. E esta disposição é frustrada quando percebem outros acima deles. É em virtude deste sentimento que os homens se desgostam e se opõem à prosperidade alheia, porquanto concluem que ela torna aqueles que a possuem superiores em algum aspecto a eles próprios. E movida por esta mesma disposição, uma pessoa pode sentir-se aborrecida por alguém, ser-lhe igual em honra ou felicidade,
ou por possuir as mesmas fontes de prazer que ela possui. Com muita frequência sucede aos homens que não conseguem suportar um rival, caso este lhes seja superior, pois amam ser singulares e únicos em sua eminência e sucesso. Nas Escrituras, esse sentimento é chamado de inveja. Se eu não possuo, fulano não deve possuir. Se eu não tenho, cicrano não deve ter. E qual o propósito do invejoso? É se eu não tenho, ele deve ser tirado dele também. Se ele possui, eu não possuo, que isso saia das mãos dele. O desejo, no final das contas, do invejoso é que aquela pessoa fique a pessoa mais miserável do mundo, porque eu não possuo isso. A inveja, meus irmãos, é algo que pode levar você, inclusive, a tentar fazer obstáculos para que aquela outra pessoa não prospere, como esses homens fizeram aqui. Ah, ele está crescendo na empresa. Eu vou falar mal dele aqui para o patrão, porque vai que o patrão pega e tira ele dessa posição e coloca noutra. Eu vou mentir acerca do caráter dele para fulano de tal, porque, no final das contas, eu quero ver ele ser prejudicado. Ah, este jovem está conhecendo uma outra moça ali, eu vou falar mal dele para os pais dela, mentindo, porque eu, afinal de contas, eu quero casar com esta mulher. Então, eu vou tentar puxar o tapete dele e ele levar uma queda e ser queimado de uma vez por todas. E não tem isso. São várias as formas, meus irmãos, que a inveja ela pode se manifestar na prática e você vai tentar fazer com que aquela pessoa não chegue a um propósito, ou se chegou, ela caia daquilo. Nós pensamos em várias formas para tentar fazer com que aquela pessoa vá de mal a pior, porque o que você deseja é estar no lugar dela. A inveja, meus irmãos, é realmente algo amargo e é algo contrário à verdadeira caridade. Aqueles que amam realmente o seu irmão são aqueles que estarão dispostos, ao vê-lo prosperando, a contribuir e se alegrar com ele. Vocês devem se alegrar com aqueles que se alegram. E se alegrar com a prosperidade do seu irmão também. A inveja, portanto, meus irmãos, é algo maligno. E a inveja, ela é fruto de um coração descontente. O descontentamento é a raiz da inveja. Você não está satisfeito com o que possui e não estará satisfeito também com aquilo que o outro possui. Você então revelará um coração invejoso e um coração grandemente cobiçoso. Aqueles homens foram invejosos, meus irmãos, eles não suportaram a presença de Isaque, que foi abençoado por Deus e prosperava no seu meio. E então eles começaram a entulhar todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Verso 16 diz: Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Ele não suporta Isaque. Então o verso 17 em diante nos diz o seguinte: Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavavam nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa, por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Beceba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaque abriram ali um poço. O que acontece aqui agora? Isaque ele vai começar, meus irmãos, a não entrar em conflito. Ele é, como seu pai, na ocasião em que ele teve um conflito com Ló, um verdadeiro pacificador.
Ele não vai ficar ali arrumando inimizade com ele, não. O que é que Isaac vai fazer? Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E ele passou a fazer aquilo que seu pai fizera anteriormente. Ele passou a seguir os passos do seu pai. O seu pai havia feito poços. E o que acontece? Depois da morte de Abraão, o texto nos diz, os filisteus começaram a tapar todos os poços. Isaac então voltou a fazer isso. Mas o que acontece? Ele vai abrir poços, inclusive poços novos, e aqueles homens vão lá e tentam impedir que ele possa ter poços e cheios de água. Eles começam a contender com ele. Então, o primeiro poço que ele vai tentar abrir, ele vai dizer o seguinte, o texto vai dizer, cavaram Isaac no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar contenderam com ele, e ele vai chamar aquele poço de Eseque, porque contenderam com ele. A palavra significa, Eseque significaria contenda, conflito. Por essa razão ele vai dar este nome. Então cavaram outro poço e chamaram de Sitna, não é? Onde houve ali também contenda, conflito com ele. Partindo dali, cavou outro poço, e por este não lutaram com ele, ele vai chamar então de Reobote. Por quê? Porque nos deu o Senhor lugar e prosperaremos na terra. Ou seja, o Senhor deu espaço para ele, na terra que antes fora prometida para ele. Aqui nós começamos a ver, meus irmãos, o Senhor revelando mais uma vez as suas promessas para Isaac de que ele possuiria a terra. Isaac, então, está ali na terra e ele finalmente possui espaço para, então, prosperar, para trabalhar, para servir. E ali, então, ele prospera. O que acontece, então, naquela ocasião? O texto nos diz, no verso número 24, na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas porque eu sou contigo. E mais uma vez o Senhor, então, apresenta a ele as suas promessas por amor de Abraão, pai de Isaac. Então ele, mais uma vez, meus irmãos, no fim disso tudo, ele reafirma a promessa que ele havia feito com Abraão, que se estende a Isaac, bem como a todos nós. Qual a reação, então, de Isaac a isto? Qual a reação de Isaac às promessas de Deus, à sua graça, às manifestações de bondade de Deus para com ele? Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Meus irmãos, a resposta de Isaac é uma resposta de alguém que verdadeiramente teme a Deus. Porque toda manifestação de graça, de favor e de misericórdia de Deus devem ter como resposta louvor e adoração do seu povo. É exatamente isto que ele faz aqui. Ele vai fazer exatamente aquilo que todos aqueles que são da sua linhagem fizeram. Como Enos, que invocou o nome do Senhor. Como Abraão, que em diversas ocasiões invocou o nome do Senhor. Ele agora, como descendente da mulher, ele é aquele que vai invocar o nome do Senhor. Ele presta culto a Deus, meus irmãos. E nós também seremos e devemos ser aqueles que, em resposta aos atos graciosos e gloriosos de Deus em nosso favor, devemos ser aqueles que, em resposta a isto, se apresentarão diante do Senhor, invocando o seu nome, levantando altares diante do nosso Deus. Será que a graça do Senhor manifestada para com você tem conduzido você a isto? Você é alguém que agora, nesta ocasião, tem se alegrado e se deleitado no culto ao Senhor? Se você foi alvo da graça de Deus revelada em Cristo, você se deleitará nesta adoração. Você desejará invocar sempre o nome do Senhor, que é teu Deus. Porque maior graça do que a que Ele demonstrou para você não há. Que foi salvar você dos seus próprios pecados em Cristo. De arrancar você deste mundo corrupto.
de livrá-lo da iniquidade, do juízo. Meus irmãos, isso deve nos conduzir a louvarmos a Deus, não somente aqui, mas a desejarmos louvá-lo durante toda a eternidade. Mas e quanto a você que não conhece a Cristo? Quanto a você que não desfruta desta comunhão com o Senhor? Enquanto nós aspiramos, nós que conhecemos a Cristo, desejamos adorá-lo de eternidade a eternidade, para onde você irá? Se você não vai habitar com o Senhor na glória, só tem um outro caminho. Só tem um outro lugar que é igualmente eterno, mas não de prazeres, mas de sofrimento. É o inferno. Por essa razão, meus irmãos, o Senhor nos chama e o Senhor te chama a que você deposite a sua fé unicamente naquele que era o descendente prometido, e este descendente prometido é Cristo. Somente assim você se deleitará, não somente nesta adoração, mas na adoração que nós desfrutaremos eternamente. Para que você fuja, para que você seja abrigado do juízo, você tem de se abrigar em Cristo. Ele é um único Salvador bendito. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, queremos, Pai, dar graças a Ti pela Tua palavra. E queremos pedir a Ti, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar e nos ajudar a vivermos, Pai, de um modo digno do Teu Evangelho, numa vida de fé, mas também de obediência à Tua lei, aos Teus mandamentos. Ajuda-nos, Pai, a sermos servos úteis e fiéis a Ti, a sermos fiéis ao Senhor, como Tu és fiel, Senhor, a nós, porque Tu és fiel à Tua própria natureza, a quem Tu és, a Tua própria vontade. Abençoa-nos, ó Deus, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém. Convido os irmãos